Olá, amigos da fotografia. Hoje eu vou mostrar como fazer para você calcular o preço do serviço de fotografia. Isso aí é uma dúvida bem comum, o pessoal pergunta qual o preço que eu pratico, qual o preço que eu vou utilizar para oferecer meus serviços. Isso é uma coisa assim que tem seu nível de complicação, mas aqui eu vou descomplicar como fazer para chegar nesse ponto, tá? É óbvio que tem alguns elementos que são exteriores ao cálculo, que é a questão de mercado, experiência e tudo mais, que eu não estou levando em consideração, mas aqui eu vou ajudar você a calcular o preço do seu serviço sem que você tome prejuízo, porque aqui a gente vai juntar todas as despesas inerentes ao negócio e as que são fora do negócio, e eu vou te mostrar direitinho elas todas. Vocês vão adequar, obviamente, à realidade de vocês. E no final, vejam o vídeo até o final, que eu vou disponibilizar o material que eu estou utilizando aqui para vocês. Aí eu vou dizer no final do vídeo, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a planilha. Ok, nós estamos na planilha e primeiro eu quero dar alguns conceitos para que vocês possam estar familiarizados aqui com o que eu vou tratar. Eu estou separando aqui os custos fixos. O que são os custos fixos? São todos aqueles gastos que você tem e que eles ocorrem, são relativos ao negócio, mas eles ocorrem independentemente se você estiver prestando serviço ou não. Então tem alguns exemplos que eu vou mostrar aqui agora. Pacote do Lightroom e Photoshop, isso todo fotógrafo tem que ter. Então você tem uma assinatura mensal. Diga-se de passagem, todas as despesas que eu estou colocando aqui, elas são mensais, tá? Eu mensalizei todas elas para você ter uma forma única de você calcular o seu preço que é lá no final. Então nós temos aqui, caso você seja uma pessoa jurídica, você emita nota, você deve ter um custo de contador. Aí você tem a hospedagem do site, um e-mail condomínio, que é o caso aqui de baixo, ou seja, são todas as despesas que se você tiver um site, normalmente você tem. Você pode perceber que a natureza desses custos é de serem fixos, independentemente de você estar prestando serviço ou não, eles vão existir. Aí tem um caso interessante aqui que é a depreciação de equipamento de fotografia. Isso é necessário colocar na formação do preço porque você tem um investimento, vamos dizer assim, de médio prazo, que é em equipamento. Tá? Então ele precisa entrar nesse cálculo, só que aí o que acontece? Normalmente, isso é de praxe, mas você pode também modificar esse prazo. Eu entendo que 3 anos é um tempo suficiente para a duração de um equipamento ou a utilização dele, ele estando ainda bom, você colocar para vender e comprar um outro novo. Então 3 anos eu acho que é um tempo bom de depreciação, de alocação de todo aquele investimento que você fez no início ao longo do período. Então, o que eu coloquei aqui? R$7.000 dividido por 36 meses, que são os 3 anos. E aqui eu dou uma dica do que se compõe esse equipamento, né? Que é a câmera, flash, tripé, a cabeça, que é onde a câmera fica acoplada no tripé, pilhas e outros equipamentos. Aqui temos a depreciação de equipamento de edição, que é o que? Computador, mesa digitalizadora. Se você tem um computador, aí você não vai trocar o computador inteiro, você vai fazer um upgrade do computador. Então já botei aqui placa gráfica, memória, SSD, que são os itens mais comuns que o pessoal troca quando vai fazer um upgrade sem necessariamente trocar o computador inteiro. E isso aí também ele entra nesse cálculo aqui dos 36 meses. Então, o que você gastou nele, você inclui essa despesa aqui. Vamos supor que você começou do zero e você adquiriu um computador de R$5.000, divide por 36 e deixa essa informação aqui. Seguro do equipamento, caso você tenha, também mensalize ele, ou seja, apure a despesa que você teria em um mês para colocar aqui nesses custos fixos mensais. Manutenção do equipamento, caso você coloque periodicamente seu equipamento para fazer limpeza de sensor, eventualmente você tem uma despesinha para colocar, é bom que você colocar alguma coisa aqui, porque eventualmente você vai, em algum momento, vai precisar gastar esse dinheiro. E, obviamente, formação, né? Cursos, livros, o que você gastar com instrução também é importante, você ter uma estimativa por ano quanto você deve gastar e você mensaliza, coloca o valor de um mês aqui
nesse agrupamento aqui de custos fixos, tá? Como você pode perceber, são gastos que não modificam ao longo do tempo, mesmo você deixando de prestar o serviço. O próximo item é o custo de vida. Por que o custo de vida entra aqui? Porque se você trabalha com um fotógrafo profissional e você vai carregar as despesas todas da casa, ou seja, se você quer fazer com que o seu serviço banque, além dos custos de operação do serviço de fotografia, banque os seus custos de vida, você se tornar independente como fotógrafo profissional, você tem que incluir esses custos também na formação do preço, porque você vai cobrar um preço que vai permitir com que você cubra esses custos e os custos de vida que você tem. Vai permitir uma independência financeira. Então, eu coloquei alguns exemplos, são todos com dados estimados, então eu coloquei luz, água, gás, internet, condomínio, aluguel, prestação de casa própria, mercado, gasto com saúde, com plano de saúde. Então, seja lá qual for o gasto que você tiver do seu, que compõe o seu custo de vida, você integra ele aqui para você ter o seu gasto mensalizado. Você bota até outros gastos que não aparecem normalmente ao longo do ano, tipo IPTU. Se você tiver um carro, coloque IPVA, coloque o valor equivalente ao mês dessas despesas, você coloca aqui para integrar o seu custo de vida mensal, tá? Bom, agora nós vamos aos custos variáveis. O que acontece? Existem alguns determinados gastos que eles acontecem quando você presta o serviço de fotografia. Por isso que eu coloquei ele separado aqui para calcular ele mais embaixo, porque você não tem... Como ele varia em função da quantidade de serviço que você fizer ou do valor do serviço, você precisa apurar isso também para entrar no cálculo mais aqui embaixo. Então, exemplos aqui de custos variáveis, você tem o transporte, ou seja, aqui tem uma simplificação, tá? Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, gasto com transporte. Qualquer gasto que você tiver para você se deslocar até o local, você se deslocar até o local de trabalho e voltar. Então, pode ser ônibus, trem, metrô, táxi, Uber. Então, eu coloquei aqui um valor de ida e volta puro e simples. Tá? Devido à simplificação dessa planilha, o que acontece? Eu não estou considerando o caso de você ter 2 trabalhos no mesmo dia. Aí, nesse caso, você vai ter um ganho de escala, porque esse transporte você vai ter uma ida, caso os 2 trabalhos sejam próximos, né? Você teria, teoricamente, um gasto de ida e de volta com 2 trabalhos. Mas, para efeito de simplificação, eu estou considerando como se fosse um trabalho por dia, e esse gasto aqui de transporte seria um gasto de ida e volta para aquele trabalho por dia. Alimentação, a mesma coisa, eu coloquei R$15 aqui, mas você pode adequar um pouquinho mais a sua realidade. E aqui eu botei com valores zerados, vocês vão entender que é o seguinte: se você trabalha com aquelas maquininhas de pagamento, normalmente elas têm umas tarifas altas, então tem uma tarifa de 5%, só que ela incide sobre o valor do serviço total, é o que eu não tenho ainda aqui, que a gente vai calcular embaixo. A mesma coisa se você é PJ e se você opera pelo Simples, pelo regime de impostos do Simples. Cair ele 6% em cima do valor, também do valor do serviço prestado. Então também eu deixei ele zerado aqui, porque a gente vai calcular ele mais aqui embaixo. Então vamos para uma proposição aqui. Eu estou colocando aqui uma proposição de preço inicial por trabalho de R$270 e trabalhos por mês. E mais aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui como é que eu fiz a primeira conta, considerando tudo. Você sendo profissional, que você emite nota, que você tem todos os gastos que eu apontei aqui em cima. O faturamento ele é calculado da seguinte forma: é o 270, que é o valor por trabalho, multiplicado pelo número de trabalhos no mês. Então, você tem um faturamento de R$2.160 aqui. Transporte e alimentação, 8 trabalhos por mês, vezes o somatório dos custos variáveis. Isso eu estou associando que para cada trabalho você tem um gasto de transporte e um gasto de alimentação. Pode não ser a realidade, mas é uma estimativa mais ou menos para você poder ter um cálculo um pouco mais próximo da realidade. Tarifas e impostos. Isso é caso você
trabalhe com a maquininha de pagamento, ou seja, você receba através de maquininha de pagamento e você emite nota pelo Simples. Então, nesse caso, ele está calculando 11%, que é 5 mais 6, sobre o faturamento. Então, esse aqui é o valor de tarifas e impostos. Aqui eu trouxe direto o valor dos custos fixos mensais que estavam aqui em cima, tá? E o custo de vida está aqui. Então, fazendo essa conta, faturamento menos esses custos todos aqui, ou seja, os custos fixos, que são mais fixos aqui, os variáveis aqui, você tem uma margem negativa de 1.194. Você não consegue, com esse faturamento, com esse preço e com essa quantidade estimada de trabalhos no mês, você se sustentar. Mas aí, vamos colocar uma outra situação, que é você não emite nota. Aí você não emitindo nota, eu tenho a repetição do faturamento, calculado com base em 8 trabalhos mensais e preço inicial 270 por trabalho, o mesmo gasto com transporte e alimentação. Aqui você já não vai ter os impostos, mas vai ter a tarifa da maquininha, caso você opere. Custo fixo continua o mesmo, custo de vida continua o mesmo. Você ainda continua com a margem negativa em 49%, ou seja, você está ainda com metade de, vamos dizer assim, prejuízo em função desse parâmetro que você está utilizando. Uma outra situação é você não emite nota e você não opera com a maquininha, ou seja, recebe por Pix, recebe por transferência bancária e você não emite nota. Então, todos os demais se mantiveram iguais, só que você não tem mais tarifas e impostos e ainda assim você continua com uma margem negativa. Outra situação, sem tarifas, sem impostos e tarifas e com metade do custo de vida. Vamos supor que você mora com seus pais e seus pais bancam parte das despesas da casa e você contribui com metade. Então aqui eu estou reduzindo em 50% esse custo de vida de 2.310, aplicando aqui de 50%. Aqui você já começa a ter uma margem positiva, tá vendo? 9%, usando esse valor por trabalho e considerando 8 trabalhos por mês. E na última situação é quando você é totalmente custeado por quem mora contigo. Então nós temos repetição do faturamento, repetição de transporte e alimentação, custo fixo mais custo de vida zero. Aí você sobra um dinheirinho bom, que na realidade, só complementando, isso aqui não é por fluxo de caixa, como eu falei, isso aqui é uma visão contábil para você fazer uma apuração média do preço. Então isso aqui não é necessariamente que você recebe por mês, mas é uma margem positiva que você tem, ou seja, você está operando no azul. E com essa planilha, você consegue fazer várias simulações, além de incluir despesas que são mais próximas da sua realidade, você pode ir modificando aqui o preço inicial do trabalho. Vamos supor que o mercado de suporte um trabalho inicial de 280, então eu vou colocar 280, você vê que os números mudam. Aqui, na situação melhor, sem imposto, sem custo de vida e sem tarifa, 64%, já aumentou. Aqui já aumentou um bocadinho, sobrou um bocadinho aqui. Ou então, vou manter os 270 e vou estimar que eu vou fazer 8 trabalhos, vou fazer 12. Então, com 12 trabalhos a 270, quando você opera sem imposto, sem tarifa, você já opera quase no 0 a 0 aqui. Se você conseguir, por exemplo, trabalhar com R$280 com 12 trabalhos, já aumentou um pouquinho mais aqui. Então, essa planilha aqui ela é bem interessante nesse aspecto, que permite que você coloque os seus custos, as suas despesas e você vá experimentando qual o valor e qual a estimativa de trabalhos no mês você tem que consiga bancar tanto os custos fixos, custos de vida e os custos variáveis. Não é só o preço, você calcular isso aqui pura e simplesmente que você chega a uma conclusão, porque alguns elementos interferem no preço que você calcular, que é o mercado e a sua experiência. Ou seja, o mercado local ele pode de repente não suportar, ou talvez ele suporte um valor desse. Quase todos os mercados acabam suportando uns valores mais altos, mas aí, para você justificar um valor mais alto, você tem que ter experiência, você tem que ter portfólio, você tem que ter uma quantidade boa de
de clientes, uma quantidade boa de avaliações positivas no seu trabalho. Então, você vai somando isso tudo, cria todo um conjunto de componentes que permite você justificar um valor um pouco mais alto. Eu procurei colocar da forma mais simples possível. É óbvio que tem muitos detalhes nessa planilha. E, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, para facilitar. Vocês podem adaptar essa planilha à realidade de vocês. Vou colocar um link aqui na descrição para você poder baixar e poder fazer testes e simulações que mais adequam à sua realidade, para você poder ver o preço que você teria que praticar de modo que não tenha prejuízo. E isso é muito importante para o negócio ser saudável, tá? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. A planilha está disponível no link da descrição. Se vocês gostaram, dão um like no vídeo, por favor. Façam comentários e até o próximo vídeo.